Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Vocês sabem que eles são em número de 8 atualmente lá nos Estados Unidos, 8 governantes que se subdividem no ato de governar a torre de vigia, e quando surge alguma intercação entre eles, então eles decidem por votação, sendo que nenhuma votação lá é unânime. Isso para que vocês tenham uma ideia de que já há divergência entre os 8. Então eles têm um critério entre eles. Se empatar, continua como está na votação e maioria vence. Se empatar, não se faz nada, fica tudo como estava antes. Então, para alguma modificação ocorrer, precisa ter então 5 votos. É assim. E o corpo governante, em número de 8, eles são assessorados por aproximadamente 1.500 aproximadamente anciãos, mas é aqueles anciãos, tá ok? Podemos dizer que na torre de vigia tem 3 categorias. Os anciãos, de fato, que pode-se pôr a mão no fogo, são fiéis, mesmo assim às vezes dá alguma discrepância e já deu diversas, inclusive desassociações. Aos anciões mediano e aos anciões meia boca, que é a maioria, que é esses mesmos que vêm aí com um nome trocado, diferente, falaram o que vocês veem aí. Eu deixo aí só para vocês terem uma ideia do nível mental, do linguajar desse povo. Então, se vocês imaginam, os que vêm aí são os melhores, vocês podem calcular a qualidade dos que seriam menores. Então, a par abaixo desses 1.000 e poucos que assessoram diretamente os 8, existem aproximadamente uns 2.000 profissionais liberais. E os anciões medianos e meia boca, podemos assim dizer, que é a maioria que estão aí espalhados aí pelas congregações. Então, se algum de vocês tem gabarito, aparece aí, se identifica, vamos conversar, vamos dialogar, podemos fazer até um hangout que fala, né? Uma live ao vivo em 2, e vamos dialogar, mas não tem. O que você aparece aí, o que mais se nota é para xingar. Mas o que chama a atenção é a insistência de expressões que eles se apropriaram e que a maioria das testemunhas de Jeová, inclusive de anciões, pensam que são termos exclusivos da torre. Apóstatas, por exemplo, eles se apropriaram. E da onde eles se apropriaram? Da Igreja Católica. A primeira igreja cristã, dita cristã, é a católica. A partir de Lutero, vocês sabem, surgiu uma quebra e milhares de dissidências que originaram
todas as igrejas que existem hoje aí. Umas já são cópias de outras, né? Como algumas dissidências que aparecem aqui no YouTube, que é uma torre piorada, na verdade, né? Porque tem os mesmos tipos de práticas, de xingamento, de amesquinhar as pessoas. Então, essa expressão apóstatas, ela está na palavra de Deus. Mas a Igreja Católica tomou para si, até mesmo antes de haver aquela cisão que aconteceu a partir de Lutero, mais ou menos aí pelo ano 1500, ela reinou absoluta até o ano 1500, a Igreja Católica. E então se iniciou o que ela chamou de apostasia. Então você, boneco de ventríloco, repetidor da torre, saiba que o termo não é daí. E você me chamar de apóstata não me ofende, porque eu realmente sou um apóstata, mas não da torre de vigia. Eu e muitas outras religiões cristãs, seus membros, seus líderes, enfim, todos que se originaram a partir do racha de Lutero, são apóstatas da Igreja Católica. E fim de papo, essa é a realidade. Tá bom? A apostasia se iniciou a partir do racha. Mas as testemunhas de Jeová foi lá e se apropriou do termo. Um outro termo que eles se apropriaram foi: vós sois as minhas testemunhas, que está na Bíblia. Aí o Rutherford, com aquela enorme visão que ele tinha, muito inteligente, em função do que tinha em volta dele, ele era muito inteligente. O que ele fez? Ele mudou o nome da fundação de Rutherford, os do caminho, era uma espécie de apelido, como eram conhecidos. Ele mudou o nome para Testemunhas de Jeová. Quando ele viu esse termo na Bíblia, ele falou: opa, eu vou me apropriar para dizer que é de nós que a Bíblia está falando. Percebe como ele era um gênio às avessas? Então ele se apropriou da expressão: vós sois as minhas testemunhas. E hoje eles badalam aí na cabeça dos incautos seguidores que Deus está falando deles. Que a palavra de Deus, quando diz vós sois as minhas testemunhas, está falando deles, testemunhas de Jeová. Ele veio e pegou o nome e mudou o nome para Testemunhas de Jeová, para dizer: olha aí, ó, é de nós que a Bíblia está falando. Realmente é de uma comicidade fora do comum. Mas pior é que tem gente que acredita nisso, e não são poucos. E a expressão apóstatas, entendeu? E tem muitas outras situações aí que eles pegam na Bíblia e diz: olha, Deus está se referindo a nós. E com isso, eles vão mantendo esses incautos nessa triste situação que eles vivem, colhendo a própria maldição que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:5, se eu não me engano, o versículo em que maldito é o homem que crê no homem
e faz desse o seu braço forte. É só você ver o que eles falam aí nos comentários, que vocês percebem que eles são a própria maldição em pessoa. Colhem a violação da palavra de Deus, que é acreditar em míseros pecadores, como eu e você, que vão no banheiro, às vezes, muitas vezes por dia. Então, minha gente, o que se esperar, né? Qual é a definição mais lógica? Devido a eles serem uns repetidores, os membros das Testemunhas de Jeová, dessa ladainha de apóstatas, e nós somos as testemunhas de Deus, algo apropriado da Bíblia, que os 8 falam e mantêm todos nessas circunstâncias. Eles sabem que não é nada disso, eles sabem, mas eles precisam manter o império, o reinado, onde vivem nababescamente, comendo, bebendo e dormindo do bom e do melhor, às custas de alguns milhões de incautos. E eles têm que sustentar isso daí. Assim como a própria Igreja Católica, no tempo que o João Paulo II era vivo, e que ele chamou os bispos do Brasil para saber o que estava acontecendo, que estava proliferando evangélico aqui, nesse país, e que era necessário frear. E ele deu um tempo para os bispos católicos estudarem ele com uma resposta. Aí os bispos foram com a resposta lá em Roma e falaram para o Papa: nós precisamos pregar que só Jesus, ou seja, renunciar aos mais de 2.000 santos que a Igreja Católica tem. E o João Paulo foi categórico com isso, saiu nos jornais da época, falou a eles: eu faço o quê? Só no Brasil, com a cidade de Aparecida do Norte, eu faço o quê com ela? Enfim, que destino eu dou para a santa primaz dos católicos, que é Aparecida, e que tem até a cidade e o santuário católico? Então, gente, isso são tipos de elefantes. Tanto a torre como a católica, como muitas outras criaram, e eles estão com esse elefante na sala, e no 20º andar do prédio. Não tem jeito de tirar esse elefante, ele não cabe em um elevador, não tem meios, tem que ficar com o elefante na sala. É isso que a própria Igreja Católica é presa, e as Testemunhas de Jeová também, cujos seus comandantes são 8 ventrílocos. Isso é a verdade, porque os seus anciões, que são os mais fiéis, são os bonecos mais obedientes, repetem a fala deles. Não tem sequer condição de imprimir uma fala própria, termos próprios, dizeres próprios. Não, usa a fala deles. Então eles nada mais são do que bonecos de ventrílocos. E esses anciões mais escalonados são subventrílocos, que por sua vez têm outros subbonecos sentados nos seus colos a repetir uma mesma ladainha que já está muito surrada e cansada. Se inscrevam no canal, deixem o seu like. Até a próxima oportunidade.